Rapaziada, começando o vídeo aqui, conversando com vocês na moral. A mídia tá caindo muito em cima do Neymar aí pelo choro que houve ontem na derrota pra cima do Vasco aí por 6-0. O Santos que acabou tomando uma das maiores derrotas da história do Santos, um puro vexame. E o Neymar também que sofreu a derrota, a maior derrota da sua carreira e saiu chorando dentro de campo. Vamos dar nomes aos bois aí e comentar e ver o que a mídia falou sobre isso também, a respeito. E bora dar nossa opinião aí. Então bora continuar aí, rapaziada. Rapaziada, começando aqui, que eu tenho pra falar pra vocês, o Neymar não é o único culpado. O Neymar não é o único culpado aí pela derrota do Santos 6-0. Porque o que nós estamos vendo aí nos últimos jogos do Santos é isso, rapaziada. O Santos é um time que consegue. Rapaziada, o Santos aí é um time que consegue finalizar, mas não tem uma defesa boa. Bora comparar aí os elencos do Santos de antigamente com os do dia de hoje, rapaziada. Pra deixar um pouco mais ilustrada essa situação aí. Esse aqui foi o momento do choro do Neymar, então bora falar mais a respeito do elenco, depois nós volta nisso aqui, rapaziada. Vamos comparar aí o elenco do Santos de 2011 e 2012, quando eles foram campeão da Libertadores, com o elenco de hoje do Santos, rapaziada. Tá aqui o nosso protagonista, rapaziada, o Neymar. Mas olha aqui também quem que tinha nesse elenco. Tinha o Ganso, que na época era tão bom quanto o Neymar. Tinha o Elano também, que brilhou no Manchester City, depois voltou pro Brasil, pro Santos. Jogou muito pela seleção também. Tinha o Borges, que jogou muito bem pelo São Paulo, foi pro Santos também, fez muito gol no Santos. Tinha o Arouca, tinha o Edu Dracena, que foi um ótimo zagueiro também. Esse Durval também jogou muita bola, eu lembro disso. Agora você para e compara com o elenco de hoje do Santos, rapaziada. Olha aqui pra mim e pensa comigo. Você tem um Igor Vinícius na lateral do Santos. O zagueiro do Santos é o Tico e o Teco, porque o Brasão tem que fazer tudo. Toda bola que vai na zaga do Santos chega no gol e ele tem que fazer milagre. Por isso que ele é o melhor jogador do campeonato. Todo jogo do Santos ele tem que fazer 5 ou 6 defesas milagrosas pro Santos não sair tomando uma goleada. Então essa derrota pro Vasco aí era uma coisa que já era esperada, rapaziada. Só que eu acho que caiu a ficha aí do menino Ney aí, que teve passagens aí pelo Barcelona, foi campeão da Libertadores pelo próprio Santos aí em 2011, 2012, passou aí pelo Barcelona, foi campeão da Champions, depois foi pro PSG tentar fazer a carreira dele no PSG, virar protagonista, apesar de que eu achei que foi uma decisão errada. Ele fez isso, né, rapaziada? Foi pro PSG aí, sofreu uma lesão muito forte aí no joelho, e essa lesão aqui minou um pouco do estilo de futebol do Neymar, rapaziada. Porque nessa lesão aqui que o Neymar teve, ele perdeu um pouco de arranque, perdeu um pouco de drible. Ele é um jogador que tem um raciocínio muito rápido. Então ele precisa de um físico muito bom para concluir o raciocínio dele e concluir a jogada. Nesse próprio jogo do Vasco e do Santos aí ele tentou algumas jogadas e em uma jogada ele não conseguiu. Por essa jogada ele foi muito criticado, sabe? Mas ele tenta isso várias vezes. Por quê? É, Tentaram colocar ele de camisa de falso 9 no Santos ou de segundo atacante. Mas o que acontece no Santos, rapaziada? O Santos não tem um meio de campo. O que o Neymar tem que fazer? Pegar a bola do zagueiro e tentar a jogada. Na maioria das vezes, isso tá funcionando pro Santos. Por isso que o Santos ainda tá fora da zona do rebaixamento, rapaziada. Não se assustem se o Neymar não tivesse ali, o Santos tá em último colocado do brasileiro, porque tá realmente ruim a situação do Santos. Todo mundo culpando ele, sendo que na realidade ele é um dos únicos jogadores que salva no Santos aí. Esse técnico do Santos também, esse Carlos Xavier, não sei se esse é o nome dele, não me recordo também, mas é um técnico péssimo. O time do Santos, apesar de não ter contratações, é péssimo, não sabe defender, toma gol de todo o time do campeonato. Se o Brasão não fosse esse goleirão que ele é, destacando no campeonato, o Santos já teria tomado outro 6-0. Não é mentira isso. Estamos falando isso aqui, os torcedores do Santos podem até me hatear, mas essa é a realidade. O Neymar é um jogador que está fora faz 2 anos. Ele tentou a passagem depois dessa lesão dele. Ele também acabou tentando a passagem lá pela Arábia lá.
Lá ele sofreu outra lesão. Essa lesão aqui foi aonde o torcedor e o fã do Neymar percebeu que já tinha mudado a carreira do Neymar e o próprio Neymar não percebeu e foi perceber apenas ontem, rapaziada. Nessa lesão ao Hilal aqui, o que, que ele teve que fazer? Esperar um ano para voltar a jogar. Ele já estava um ano fora da lesão da seleção, teve essa lesão no Al Hilal também. Não jogou pelo Al Hilal, jogou um jogo ou 2 jogos pelo Al Hilal, uma coisa assim, muito pouca. É, ficou muito tempo sem jogar futebol. Depois disso, o que, que o Neymar pensou, rapaziada? Raciocina comigo. Eu sou o Neymar, eu tenho muito ego. Eu penso que eu ainda tô. Que meu nível de futebol ainda tá muito, muito alto. Aliás, ainda tá muito alto, rapaziada. Eu não sou hater do Neymar, só tô criando um contexto pra vocês entenderem. A cabeça do Neymar. Eu vou pro Santos, eu jogo 6 meses no Santos, eu sou protagonista, dou um título pro meu clube do coração, consigo atrair patrocinador pro Santos, e depois desses 6 meses de contrato, o que, que eu faço? Eu volto pra Europa, algum time vai me contratar porque vi que eu tô jogando bem, mas aqui foi a dura realidade do Neymar. Ele foi apresentado pelo Santos, né, rapaziada? É, no começo do ano, foi apresentado pelo Santos, a proposta milagrosa, o Neymar falando que o elenco do Santos era muito bom, e começa os jogos do Campeonato Paulista. O que acontece? O Neymar se lesiona. Ele fica muito tempo de fora de novo, volta só agora no meio de ano, depois da parada para a Copa do Mundo aí, volta o Neymar. Neymar faz um ótimo jogo contra o Santos. Aí as pessoas, esse é o Neymar de antigamente. Aí faz 1 ou 2 jogos razoáveis, não aparece tanto, a pessoa já começa a criticar. Tem essas tretas com os torcedores que, no meu ver, ele tá errado, sim. Só que no jogo de ontem contra o Vasco, rapaziada, que foi o jogo que teve isso aqui, o Neymar saindo de campo chorando. Aqui foi onde o Neymar caiu na realidade do que aconteceu com ele já. Ele caiu no meio de campo e acabou chorando depois da derrota. Claro, também é uma vergonha pro Santos perder de 6-0 pro Vasco. O próprio Neymar deu uma entrevista pós-jogo depois na VV que falou. Aqui o Neymar percebeu muita coisa que ele fez de errado na carreira dele, rapaziada. Aqui ele deve ter pensado nessa hora do choro dele, além da vergonha da derrota contra o Vasco, que foi a maior da sua carreira. Ele pensou, rapaziada, cara, o que eu fiz de errado na minha carreira pra parar, pra estar onde eu estou e perdendo de 6-0 pro Vasco? Não que o Vasco não seja um time grande, rapaziada, mas eu estou pensando com a cabeça do Neymar agora. O que eu fiz pra estar aqui nesse momento e estar desse jeito agora e meu time tá nessa situação? O que acontece? O Santos é pessimamente dirigido pelo seu técnico. O Neymar já não consegue fazer o que fazia antes. Mas na cabeça dele, ele achou que ele conseguia, rapaziada. Ele achou que ele ia vir pro Brasil, ele achou que ele ia decidir, mas não conseguiu fazer isso. Essa lesão dele é muito séria. E depois desse jogo, ele acabou vendo que ele não consegue fazer o que ele fazia antes mais. Ele parou no centro de campo e ficou lá assim. Nossa, o Cristiano Ronaldo e o Messi, com 33 anos de idade, ainda estavam sendo protagonistas da bola de ouro ainda. E eu, com 33 anos, estou no Brasil, é, jogando um campeonato brasileiro que eu achei que eu ia ser protagonista, não estou sendo, e meu time está perdendo de 6-0 pro Vasco. Nesse momento, o Neymar teve o pensamento, que eu acho que o VSR colocou isso melhor em palavras, né? Vamos assistir aqui agora. Esse pensamento do VSR aqui, rapaziada, que eu acho que o Neymar teve. Mas talvez a minha Bora ver. leitura ali de um choro, não só do 6-0, mas de um choro de para onde foi a carreira dele nos últimos anos. Pode ser? Assim, isso não tem nada a ver com estar no Santos, porque acho que ele está no Santos porque quer de fato, mas acho que os últimos anos trazem um Neymar que tudo isso pode virar pó daqui a um ano, porque daqui a um ano a gente pode estar fazendo uma prorrogação com o Brasil Tomara. campeão do mundo e ele levantando a taça, Uhum. mas acho que fica hoje, no dia de hoje, talvez uma sensação nossa de pô, como poderia ter sido diferente, como ele poderia ter feito coisas maiores, mais relevantes. Eu não sei se talvez esse choro seja um choro dele, talvez entendendo isso, assimilando isso, porque de fato foi
foi um choro muito sentido ali, né? Uma grande participação do Diniz ali. Eu não vi a entrevista. A opinião minha que eu compartilho com o VSR é a mesma. O Neymar, ali dentro de campo, teve uma reflexão da sua carreira e viu que ele fez várias escolhas erradas na carreira dele. Primeiro, com esse talento bruto que ele tinha de ser o maior jogador da história de futebol. Porque o Neymar é um cara que finaliza bem com a perna esquerda, com a perna direita, bate falta bem. Tem o drible. Se você for comparar o drible dele e do Messi, ele é melhor que o Messi para driblar. Ele é melhor que o Messi para cobrar falta, para cobrar pênalti. Só que o que diferencia Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar é seriedade. E isso é uma coisa que faltou muito na carreira dele, rapaziada. Ele não deu o devido respeito que ele tinha que dar a si mesmo pelo talento que ele tinha, vocês estão me entendendo? Eu não sei se é por conta de família, e eu não sei se é por conta de ego, de achar que tudo que ele fazia se daria certo. E ontem ele caiu na realidade, né, mano? Acabou acontecendo o que aconteceu ontem. E a mídia também não deixou barato pro Neymar, né, rapaziada? Falando que o choro dele foi fake. O Casagrande falando que o choro dele foi fake. O Neto também. O Neto também chegou até a citar, e vou pegar uma declaração dele aqui pra nós dar uma olhada. Ele falou assim, ó, Neymar é o capitão do Santos, mas é o capitão do Santos, mas quando perdeu, largou o time sozinho e foi chorar no meio de campo pra mídia filmar. É esse o tipo de jogador que vai usar a camisa 10 e comandar a seleção? Tá aí outra coisa que eu queria comentar com vocês. Eles não podem ver um deslize do cara também, que ele é muito perseguido por conta da opinião política dele, mas vocês concordam comigo que ele tem que usar a 10 da seleção sim? Quem queria usar a 10 da seleção, que é um protagonista que resolve? Vocês vão querer colocar o Vinícius Júnior, que é um jogador que tem 3 gols por seleção em 900 jogos. Vocês vão querer colocar o Rodrigo, que é um jogador que aparece de 15 em 15 jogos, faz um gol e some. Que é o que acontece com ele no Real Madrid é isso. Por isso que ele estava sendo vendido e foi colocado na reserva, rapaziada. O Rodrigo é aquele simples caso do jogador que. O Rodrigo é aquele simples caso do jogador que joga um jogo bem, amassa, tem aquele lampejo de craque. Passa 15 jogos não jogando nada e dali faz outro jogo de novo. Dessa maneira. E por conta disso, ele é um jogador que. Ele não chega a ser um craque. Ele não chega a ser um craque pra tomar o protagonismo do Real Madrid e ser criticado. Ele não chega a ser um bagre, porque ele é um jogador bom. Então ele fica naquele meio termo. Ele não joga nada 15 jogos, ninguém critica ele. Na hora que ele joga bem, ele toma elogio. Na hora que ele não joga nada, ele some da mídia de novo, entendeu? Então eu acho que o Neymar tem que pegar a 10 de seleção sim, por esse motivo, entendeu? Pode surgir um outro jogador aí muito melhor que ele. Acho difícil. Não sei nem se vai ter outro talento existente na face da terra como o Neymar. Deixando isso de lado, bora ver a opinião do Neymar aí e dar as considerações final do vídeo, rapaziada, sobre o choro dele no final do jogo. Choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, a gente foi uma merda. Isso é que é a realidade. Nós tá vendo ele muito puto, né, rapaziada? Com o time do Santos. Dizendo que o choro foi de tudo, né, rapaziada? Então bora finalizar o vídeo aqui e dar as considerações finais. Rapaziada, finalizando o vídeo aqui então. O que nós tem de deixar de dar a opinião do Neymar aqui? Deixar para dar a opinião do Neymar e quero que vocês comentem também. Vocês acham que o único culpado do Santos tá nessa situação é o Neymar? Comenta aí embaixo pra mim. E outra coisa que eu quero que vocês comentem também. Eu vejo a mídia criticando muito o Neymar, o Mauro César. É um cara que eu respeito, mas você não pode medir o sentimento da pessoa, porque Cristiano Ronaldo, Messi já chorou e isso foi elogiado pela mídia, agora o Neymar fez porque ele tem uma opinião política diferente de vocês, se vocês vão lá e vão criticar o cara. Acho errado. Enfim, acabou tendo esse choro do Neymar, mas ele não é o único culpado, como eu disse. O Santos é um time que não tem treinador. Aliás, o Carlos Xavier foi demitido. O Santos é um time que não tem treinador, não tem esquema tático. A defesa do Santos é a mais vazada do campeonato.
Por isso que o Brazão é um goleiro que defende tanto assim. Toda bola que vai pra defesa do Santos chega no gol do Brazão e o Brazão tem que fazer um milagre. Vocês acham que se isso continuasse acontecendo jogo a jogo, o Santos não ia tomar uma derrota igual aconteceu ontem? Então, cabe só ao Neymar receber essa cruz de ser o culpado, sendo que todo jogo ele deixa o companheiro na cara do gol e faz um lance e desequilibra a partida. Não faz muito sentido pra mim, né, rapaziada? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui a opinião de vocês. Eu quero saber de vocês, sinceramente, se vocês acham que o Neymar ainda merece a 10 da seleção, que ele volte pra seleção, e eu tenho certeza que se ele jogar do lado de jogadores que são bons, não do lado dos bagres do Santos, ele vai desempenhar bem, porque o Neymar é um cara gênio, rapaziada. O Neymar é um cara que tá acostumado a tocar a bola pra ele já aparece, ele já faz um drible, ele já limpa o marcador, já aparece na frente, entendeu? Ele é um cara dessa maneira. Então eu acho que se tiver jogadores de qualidade do lado dele, ele pode desempenhar do mesmo jeito que ele desempenhou contra a Croácia ano passado. E se a seleção não fizer a cagada igual fez contra a Croácia, nós teremos chance de vencer a Copa de novo. Esse foi o vídeo, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam da derrota do Santos e do choro do Neymar aí. Valeu, falou e fui.